O Paulo chegou a pensar que a fábrica de chocolates que ele dirige na Serra iria fechar as portas há 2 anos. Mas o aumento no consumo de chocolate durante a pandemia surpreendeu e a fábrica registrou quase 50% de crescimento entre 2020 e 2021. Quando começou a pandemia, a gente começou a ouvir muita história de fechamento de cidade, fechamento e tal. Então nós imaginamos, nossa, vamos ter que fechar a fábrica, vamos ter que demitir o pessoal. Mas tivemos um pouco de controle, pensamos até em dar férias coletiva para os funcionários. Pelo contrário, aumentamos o número de funcionários, porque alguns adoeciam, nós tínhamos que colocar outras pessoas no lugar, porque houve um crescimento muito grande do consumo do nosso chocolate. E se por um lado a pandemia trouxe novos desafios à indústria lá em 2020, agora o setor começa a saborear os bons resultados do esforço. É que o Espírito Santo registrou crescimento acima da média do país, com um índice positivo que passa de 8%, enquanto o nacional ficou em 4,6%. Os dados são do Indicador de Atividade Econômica, calculado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo, um termômetro do comportamento do Produto Interno Bruto do Estado. Os setores que puxaram o crescimento do PIB em 2021, em especial, foram os setores de serviço e o setor da indústria. Os dois setores acabaram sendo influenciados e sendo, vamos dizer, afetados positivamente por causa da melhora da pandemia. Então, foi um ano em que a gente começou a vacinação, teve um período ali de melhora mesmo do quadro epidemiológico e isso fez com que as pessoas retornassem às ruas, que as restrições às atividades econômicas fossem flexibilizadas. Então, isso facilitou de fato que esses setores recuperassem ali o seu estado ali de antes da pandemia. Assim como o setor de serviços, que fechou 2021 com crescimento superior a 9%, a indústria também ajudou a economia capixaba a ficar acima da média nacional, com taxa de expansão superior a 6%. O resultado positivo chegou após 5 anos seguidos de retração. A chamada indústria de transformação, a que converte a matéria-prima na mercadoria que a gente compra, cresceu 16,5%. E foi a indústria de alimentação que ajudou a engordar essa estatística. Nem mesmo o fechamento temporário das cafeterias no início da pandemia afetou o consumo de café. O diretor comercial de uma torrefadora de Viana, Bruno Giestas, esclarece que houve, na verdade, mudança na forma de consumir a bebida. O que você teve foi uma migração do fora do lar para o consumo no lar. Então, como as cafeterias, os hotéis, restaurantes tiveram que fechar a sua parte de alimentação, o consumidor de café voltou a consumir o café só dentro de casa. Bruno explica que a torrefadora passou por adaptações em meados de 2020 para manter a produção. Mesmo com o mercado de café solidificado, o crescimento econômico acima da média nacional foi uma surpresa. Eu não esperava que fosse dar tão acima do nível nacional, mas sabia que ia dar um bom resultado, porque houve esse movimento e todas as indústrias capixabas se uniram para isso e o resultado está aí. Além da forte representatividade econômica, a cadeia produtiva do café também tem grande importância social e impacta diretamente 140 mil famílias capixabas. E sabe o que também ajudou a movimentar o setor de alimentos produzidos no estado? O selo 100% capixaba, que virou sinônimo de qualidade. O selo foi desenvolvido, na verdade, antes da pandemia e com a pandemia ele ganhou muita força. Hoje você tem mais de 100 indústrias de alimentos capixabas, alimentos e bebidas capixabas, que utilizam o selo. E isso foi realmente um diferencial, As pessoas realmente passaram a identificar a empresa que utiliza o selo capixaba e aí passar da preferência a comprar esse produto, porque ele sabe que a renda é revertida para o próprio estado, gera emprego dentro do estado, receita para o governo dentro do estado. Medidas socioeconômicas adotadas pelo governo do estado entre 2020 e 2021 ajudaram desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas a manterem seus negócios e conservar postos de trabalho. Ao final de 2021, o Espírito Santo teve saldo positivo de quase 53 mil empregos.
o melhor resultado dos últimos 10 anos. Nós somos nota A no Tesouro Nacional desde 2012. Isso traz muita segurança jurídica para o investidor. É o primeiro lugar em solidez fiscal e na máquina pública. E isso é extremamente importante porque o investidor ele sabe que as regras do jogo elas não vão ser alteradas. Aliado aos incentivos fiscais que nós temos aqui, voltado para a distribuição, voltado para a indústria,